Seria já o início do controle populacional? Existem muitas teorias da conspiração sobre guerras e outras formas de controle populacional, porém, um site chama a atenção para as previsões catastróficas para 2025. Trata-se do DAGEL, Guide to Military Equipment and Civil Aviation. Não sei qual o critério que foi utilizado e quais as informações, para eles chegarem a esses números que nem os próprios Estados Unidos foram poupados. Vejamos os dados de alguns países consultados. Essas previsões mundiais aterroradoras do site DAGEL.com. O que pretende a elite fazer com a população até 2025? Muita atenção aos dados que mostraremos a seguir, porque são os mais suspeitos e preocupantes. Evidentemente, não devem ser tomados como dados conclusivos, nem tampouco devem ser considerados como uma previsão séria e confiável sobre o futuro. Sejamos prudentes, pois deve ter algum tipo de explicação ou deve se tratar de algum tipo de erro. Pelo menos é o que queremos acreditar. No entanto, são tão extraordinariamente chamativos. Estes dados foram extraídos de uma página norte-americana chamada Diageo.com. Esta página se dedica principalmente a oferecer arquivos e dados estatísticas a nível mundial sobre aviação civil e militar, armamento e exércitos, mísseis e munição, tecnologias militar e aeroespacial e outros dados estratégicos e econômicos. Nesse site podemos encontrar desde as últimas notícias referentes à aquisição de jatos particulares, classificados por países e modelos, até os últimos modelos de submarinos nucleares usados em diferentes países do planeta. Podemos deduzir que essa página deve trabalhar com fontes de dados bastante confiáveis. No entanto, entre os dados que controlam nesta página, há uma parte que oferece dados econômicos e demográficos de praticamente todos os países do mundo. Especificamente, nos oferece dados referentes à sua população atual, seu orçamento militar, sua renda per capita, seu produto interno bruto, o PIB, entre outros. Até aí tudo normal. O que é mais preocupante são as previsões que a página realiza para o ano de 2025, no que se refere a todos esses dados. Para cada país, a Diageo.com realiza uma previsão estimada de seu nível de população, sua renda per capita e seu produto interno bruto previstos para o ano de 2025, e os resultados são tão surpreendentes quanto aterrorizantes. Vejamos alguns exemplos. Segundo a Diageo.com, a Índia atualmente, dados do ano de 2017, dispõe de uma população de 1,3 bilhões de pessoas, um PIB de 2,4 trilhões de dólares e um orçamento militar de 59 bilhões de dólares. Para o ano de 2025, o DAGEL prevê que a Índia terá uma população de 1,3 bilhão de habitantes, um PIB de 5,1 trilhões de dólares e um orçamento militar de 110 bilhões de dólares. Como podemos ver, os dados referentes a essa previsão são os previstos e normais para um enorme país em vias de desenvolvimento. O mesmo podemos dizer de países como a China, que atualmente possui uma população de 1,4 bilhões de pessoas, e a DAGEL prevê que será mantida a mesma quantidade para o ano de 2025. Em relação ao seu PIB, a DAGEL prevê que passará de 12 trilhões de dólares atuais para 17 trilhões em 2025. Um aumento descomunal, mas lógico. Como podemos deduzir, todos esses são dados nada surpreendentes. A população aumenta ou se estabilizam e os produtos internos brutos também crescem, de acordo com o nível de desenvolvimento dos países. Mas o que acontece com as previsões referentes a países como os Estados Unidos ou outros países da União Europeia? As previsões são tão incríveis e assustadoras que parece mentira que alguém se atreva a publicá-las. Por mais que devemos volta, não podemos conceber o que pretende significar. Segundo esse site, os Estados Unidos atualmente possuem uma população de 327 milhões de habitantes e um PIB de 19 trilhões de dólares. Em 2025, o DAGEL prevê que os Estados Unidos terão uma grande queda e terá somente 100 milhões de habitantes e um PIB de 2,4 trilhões de dólares. Alguém pode explicar esses dados? Estão prevendo nada mais, nada menos que os Estados Unidos perderá 227 milhões de habitantes em 6 anos, e o seu PIB se reduzirá significativamente. São dados sensivelmente apocalípticos.
Alguém poderia pensar que se trata de um erro ao publicar os dados, mas quando revisamos as previsões para os outros países, descobrimos que os Estados Unidos não é o único país que, segundo o Diageo.com, perderia a maior parte de sua população e de sua riqueza. Atenção aos dados. Atualmente, a Espanha possui 49 milhões de habitantes e um PIB de 1,3 trilhões de dólares. No entanto, para o ano de 2025, prevê uma população de 28 milhões de habitantes e um PIB de 553 bilhões de dólares. Alguém pode explicar como a Espanha vai perder 21 milhões de habitantes em 6 anos? Onde se supõe que terão ido essas pessoas? A Coreia do Norte será completamente dizimada, perderá toda a sua população, que hoje é estimadamente de 25 milhões de habitantes. Porto Rico passaria de 3,4 milhões para 1,2 milhões de habitantes. Seria devido ao meteoro que cairá neste país? Estão prevendo alguma coisa? Eles sabem de alguma coisa? Portanto, também a França perderá 28 milhões de habitantes. Passará de 67 milhões para 39 milhões de habitantes. O Reino Unido perderá 51 milhões de habitantes. Passará de 66 milhões para 15 milhões de habitantes. A Alemanha perderá 53 milhões de seus habitantes. Passará de 81 milhões para 28 milhões de habitantes. A Irlanda seria praticamente reduzida pela metade, passando de 5 milhões para 1,3 milhões de habitantes. Inclusive, os países escandinavos sofrem quedas incompreensíveis da população e PIB. Segundo essa página, por exemplo, a Suécia passará de 10 milhões de habitantes para 7,2 milhões. Mas vamos mais longe. O que aconteceria com a Rússia segundo essas previsões? A Rússia manterá seus 142 milhões de habitantes. Não haverá perca e seu PIB passará de 1,6 trilhão para 4,3 trilhões, ou seja, irá crescer. Será porque o seu aumento no orçamento militar de 79 bilhões passará para 186 bilhões? Seria os despojos de guerra entre uma futura guerra entre Estados Unidos e Rússia? Já o Brasil passará de 207 milhões de habitantes para 210 milhões, ou seja, haverá um acréscimo de 3 milhões de pessoas e o PIB de 27 bilhões para 2,8 trilhões. No centro da Europa é onde encontramos as previsões mais estranhas. Inclusive, países tão intocáveis e perfeitos como a Suíça será praticamente anulada do mapa, passando dos 8,2 milhões de habitantes atuais para 5,3 milhões, e com uma monstruosa redução do PIB dos 646 trilhões de 2013 para 681 bilhões em 2017 atuais. O que aconteceu de 2013 para cá? Os milionários andaram sacando seus dólares, onde nós sabemos que esse país, a Suíça, tinha trilhões e apenas agora tem bilhões de dólares. Para onde foi esses bilhões de dólares? E nós sabemos que destes 681 bilhões de dados de 2017 para 2025 cairá ainda mais drasticamente para 217 bilhões. Este é o país dos banqueiros. No que se baseiam essas estranhíssimas previsões? De onde saem esses dados? Como se atrevem a publicar semelhantes disparates sem temer que sua reputação seja prejudicada? Tudo isso chama poderosamente a atenção. Recordamos que se trata de uma página norte-americana presumidamente respeitável. No entanto, haverá regiões inteiras que permanecerão intactas diante de tanta previsão apocalíptica. Com ligeiros aumentos de população e notáveis aumentos do PIB, e de sua riqueza e de sua população, como o Egito, que passará de 97 milhões para 105 milhões de habitantes, e o PIB de 332 bilhões para 775 bilhões. A África do Sul teria um magnífico futuro. Segundo os dados dessa previsão, perderiam somente 2 milhões de habitantes e aumentando o seu PIB de 354 bilhões para 631 bilhões de dólares. E países como o Quênia se manteriam em limites similares aos atuais. E o que prevê estes dados para regiões conflitantes como o Oriente Médio? Pois mais surpresas. Israel perderá a metade de sua população. Passará de 8,3 para 4 milhões de habitantes e passará de 20 bilhões para 1,7 bilhão em orçamento militar. E o PIB de 348 bilhões cairá para 70 bilhões. Seria um confronto bélico entre Irã, Síria ou outros países árabes contra Israel.
O Irã manteria 82 milhões de habitantes, e o PIB aumentaria metade de 428 bilhões para 822 bilhões, e o orçamento militar de 11 bilhões para 19 bilhões. No entanto, a Síria, um país atualmente destruído pela guerra, manteria sua população intacta e aumentaria o seu PIB em 50%. Há algum sentido nisso? Ninguém em seu perfeito juízo e que pretenda manter um mínimo de credibilidade pode realizar previsões desse tipo e não entendemos o porquê de uma página que parece ser séria, como o theagel.com, lançar uma publicação de dados como esses. O que mais eles querem? O que eles sabem? Mas não exageremos se afirmarmos que todos esses dados parecem ser os posteriores a uma guerra mundial, na qual a Europa Ocidental, os Estados Unidos e a Austrália, entre outros países pertencentes à OTAN, seriam praticamente destruídos. E cabe destacar que, segundo as mesmas previsões, a população mundial para o ano de 2025 se reduzirá em torno de 200 milhões de habitantes em relação ao atual, algo inédito à luz dos atuais níveis de crescimento da população. Estes dados nos oferecem um futuro sem os Estados Unidos, com a Europa Ocidental destruída e com uma China convertida em 25% do total do PIB mundial. Seria o desenvolvimento de uma nova ordem mundial? Inscreva no canal CLM Notícias, ative as notificações e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.